Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis, a última doutrinária do ano de 2022. E queremos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso patrono Francisco de Assis, a todos os amigos que nos acompanharam durante todo o ano em nossos trabalhos, e que possamos continuar a receber a assistência deles no ano vindouro. Hoje teremos uma palestra gravada com a nossa irmã Maria Alva Gomes, do Centro Espírita Caminho da Redenção, que não pôde comparecer ao vivo com a participação no chat, a quem agradecemos pela oportunidade de nos trazer a sua mensagem. Queremos, antes de ouvirmos a nossa irmã, ler uma pequena mensagem do Evangelho, onde nós vimos aqui, no capítulo 8º do Evangelho: Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, deixai vir as minhas criancinhas. O Cristo disse: deixai vir as minhas criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e por ela. Nós vamos parar aqui e pedimos a vocês darem continuidade à leitura em casa do item 18, Instruções dos Espíritos, deixai vir as minhas criancinhas. E assim nós vamos ouvir a nossa irmã, pedindo ao Pai Maior nos abençoe a nossa irmã Maria Alva Gomes e abençoe a todos os que estiveram conosco durante o ano e estão aqui hoje conosco, desejando a todos um 2023 de força, coragem, fé, perseverança. Jesus nos abençoe. Ouçamos a nossa irmã que irá nos falar do capítulo 27 do livro Seja Feliz Hoje, pelo Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Pereira. Queridos irmãos e irmãs, vamos orar para darmos início à tarefa desta noite. Amado Jesus, benfeitor da nossa existência, te suplicamos a tua presença entre nós, para que o teu amor, o teu psiquismo, as tuas virtudes, Senhor, prossigam servindo-nos de exemplo, de roteiro a serem seguidos. Recebe a nossa gratidão, pois sabemos que tu estás sempre conosco, nunca nos abandona, nunca nos deixa no caminho sem a tua assistência, sem a tua influência benfazeja. Abençoa este grupo de trabalho que se dedica à tua obra, ao estudo dos teus exemplos, a seguir os teus passos. A todos aqueles que nos ouvem, mas também ao nosso país, que vive momentos tão delicados, assim como a humanidade terrena, que passa por grandes desafios para rumo à perfeição, trilhando muitas vezes caminhos não muito saudáveis e outras tantas caminhos iluminados, floridos, embora os pedroços. Te agradecemos e te suplicamos, Senhor, a tua assistência. Fica conosco neste momento e em todos os demais momentos da nossa existência. No capítulo 27 do livro Seja Feliz Hoje, autoria espiritual de Joana de Ângeles, o Espírito, e psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela traz uma reflexão em torno dos caminhos. E inicia
a sua mensagem com uma frase de Jesus, um epíteto, que diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entretanto, este caminho da verdade e da vida nem sempre faz parte das nossas escolhas, porque, criados simples e ignorantes por Deus, somos convidados a encarnar, a reencarnar reiteradas vezes, e nessas experiências nós vamos adquirindo conhecimento, sabedoria e, muitas vezes, fazendo a escolha do caminho equivocado. O caminho que vai redundar em dor, em sofrimento, que vai criar para nós, em experiências futuras, vivências dolorosas, desafiadoras, todas educativas, todas retificadoras, todas para o nosso progresso moral, intelectual e espiritual. Entretanto, nem sempre é o caminho mais adequado, é o caminho mais iluminado, porque nos afastamos das leis de Deus. Porque este caminho que Joana de Ângeles reflete nesta mensagem, que é o caminho que Jesus nos apresenta, é um caminho de desafios, é um caminho de dificuldades, é um caminho onde nós iremos enfrentar problemas. Entretanto, é um caminho de luz. É um caminho em que vamos também colher frutos saudáveis. Vamos colher flores belas, perfumadas, e que poderemos ofertar a esse Cristo de Deus que nos oferece esse caminho quando a jornada chegar ao fim. E essa jornada só vai chegar ao fim quando nós nos tornarmos um espírito puro, conforme Jesus o é. E por isso ele tem a autoridade de nos oferecer um caminho. Ele tem essa competência para nos dizer: eu sou o caminho da verdade e da vida. A verdade que é Deus e da vida que é a plenitude que nos aguarda, que é a vida, como os judeus, os hebreus diziam, a vida eterna. É a vida imortal, mas a vida imortal feliz e plena pelo dever cumprido, pela consciência tranquila por esse dever cumprido. E quais são esses deveres que nós temos, que nos aguarda, que nos são ensinados neste caminho que Jesus traça para nós? Ele veio à Terra e disse: eu não vim para fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus. Então esse é o nosso dever, fazer a vontade de Deus, exclusivamente. Porque a vontade de Deus está exarada nas suas leis. E as suas leis estão gravadas na nossa consciência. Portanto, todos nós somos capazes de desvelá-las à medida em que crescemos espiritualmente, que amadurecemos psicologicamente, que fazemos as escolhas adequadas ou não. Vamos descobrindo essa lei. Descobrimos quando fazemos a escolha acertada, porque estamos fazendo a vontade de Deus. E descobrimos quais são essas leis, qual é este caminho, quando também nos equivocamos, porque sofremos as consequências. E quando sofremos as consequências dos nossos equívocos, que são consequências desagradáveis, que nos trazem dor, sofrimento, nós também despertamos e dizemos assim: poxa, isso que eu fiz não faz parte da lei de Deus. Essa escolha que eu fiz está longe desse caminho apontado pelo Cristo. Porque quando ele diz que veio para fazer a vontade de Deus, ele veio para nos ensinar o amor. E todas as virtudes que estão embutidas neste amor. João, o evangelista, quando estava exilado na ilha de Patmos, em Éfeso, ele era sempre inquirido pelos seus discípulos, que lhes perguntavam:
Pai João, fale-nos de Deus. E ele dizia, Deus é amor. Mas o que mais o Senhor pode nos falar sobre Deus? Meus filhos, Deus é amor. E nesse amor está contido tudo quanto nos oferece a felicidade. Tudo quanto nos liberta da dor e do sofrimento, embora a dor e o sofrimento façam parte do nosso processo de educação. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito que nós conhecemos como Joana de Ângeles hoje, traz duas mensagens com a assinatura de um Espírito amigo. Uma delas denomina-se a paciência. E ela começa exatamente com esta frase: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Entretanto, essa bênção é para que nós despertemos. Trata-se de uma bênção porque faz com que nós reflitamos os erros, os equívocos, ao sofrermos esta dor e despertemos. Por isso ela é uma bênção, porque ela é retificadora, ela é educadora para todos nós. O filósofo Leon Denis, que é um dos principais seguidores de Allan Kardec, ainda encarnado, ele tem um livro que fala sobre este assunto, o problema do ser, do destino e da dor. E lá no capítulo que fala sobre a dor, ele coloca, é o capítulo das potências da alma, ele coloca a dor como uma potência da alma, porque é uma potência de transformação, é uma potência de crescimento, de aprendizado, porque o sofrimento, a dor, ele nos ensina. No entanto, ele só chega até nós quando nós nos equivocamos e saímos deste caminho traçado por Jesus, que é o caminho da nossa felicidade. Ou quando nós já estamos com a consciência desperta e optamos por uma experiência de sofrimento, de dor, para servirmos de exemplo. Ou então, para que possamos ajudar alguém muito amado. Muitos espíritos iluminados, que já estão em alto grau de evolução, eles pedem experiências dolorosas em planetas que eles não têm mais necessidade de reencarnar. É o caso de Alcione, do livro escrito por Emmanuel, Renúncia, que ela era um espírito de alta evolução, vivia num mundo já superior, e para ajudar alguém muito amado, que reencarna-se com o nome de Carlos, ela pede para reencarnar na Terra. E os seus benfeitores lhe perguntam, mas, Alcione, você não precisa mais passar por experiências na Terra. Não seria um sacrifício muito grande? Não seria uma renúncia muito grande? E ela então diz que não, porque pelo amor não há renúncia demasiadamente grande. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus renunciou, de acordo com Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ele renunciou o mundo sublime onde ele vive para estar conosco. Ele renunciou dessa sublimidade da existência por alguns anos para conviver com o ser humano na Terra. Ainda numa fase de dores, de sofrimentos, porque é um mundo de provas e de expiações, e assim abriga almas que têm ainda estas necessidades. O Livro dos Espíritos nos explica que os mundos de provas e expiações, qual o nosso, são mundos ainda inferiores, então habitado por espíritos inferiores. E Jesus fez esta renúncia para nos ensinar o caminho de chegarmos à perfeição, conforme ele já alcançou. O caminho da plenitude, o caminho da individuação, esse processo que Jung define como sendo a capacidade que o homem, o ser humano, tem de buscar a perfeição. Então,
ele vem à Terra e nos traz o caminho que nos leva a essa perfeição relativa que todos nós estamos fadados a alcançar. E Jesus, na condição de professor excelente, todas as lições que ele nos passou, tudo quanto ele nos ensinou, ele vivenciou. Não houve um só ensinamento de Jesus que ele não tenha vivenciado. Não houve uma só experiência que ele tenha vivido que tenha sido diferente daquilo que ele ensinou. Nós vamos ver que ele trouxe para nós, nesse conteúdo amorável e amoroso, lições como misericórdia, compaixão, perdão, tolerância. E há uma história muito bela contada pelo evangelista João. Está apenas no Evangelho de João, que ele estava pregando no templo e quando ele sai, está parado próximo à porta em que ele havia saído, que o templo de Jerusalém tinha muitas portas. Eram várias portas, todas tinham uma finalidade. Então, ele acabara de fazer a leitura da Torá, do livro sagrado, feito o comentário, e ele ali estava na porta, conversando com os seus discípulos, aprofundando aquelas reflexões que ele havia feito lá dentro, quando vem uma multidão de homens ensandecidos, arrastando uma mulher seminua, que foi pega em adultério. E aqueles homens vêm com aquela mulher desgrenhada e desesperada, porque ela sabia qual era o destino que lhe estava reservado, que era a morte pelo apedrejamento, conforme a lei mosaica. Então, eles a atiram no solo e um deles, atrevidamente, pergunta a Jesus: Rabi, esta mulher foi pega em adultério, em pleno ato. A lei de Moisés diz que tais mulheres, ele usa esta expressão, tais mulheres devem ser apedrejadas publicamente até a morte. E tu, o que dizes? João relata que ele perguntou a mesma coisa várias vezes. E tu, o que dizes? Ele conhecia os ensinamentos de Jesus. Ele conhecia que Jesus pregava a misericórdia, a compaixão, a piedade. Que Jesus pregava a tolerância, o perdão, que Jesus não condenava, que ele não veio para condenar a ninguém, e sim para ensinar o caminho da perfeição. Entretanto, eles, como eram pessoas muito venais, queriam colocar Jesus numa cilada, porque se ele dissesse apedrejem-na, ele estaria indo de encontro aos próprios ensinamentos de amor. Ele estaria se desviando do caminho que ele havia traçado, que ele havia apregoado. Então, e se ele dissesse que não deveria ser apedrejada aquela mulher adúltera que havia incorrido numa transgressão da lei de Moisés, ele estaria indo de encontro a Moisés, e isso seria motivo para a sua condenação, a condenação de Jesus. Então, aquele homem atrevidamente lhe faz aquela pergunta e Amélia Rodrigues diz que Jesus não respondeu. Jesus simplesmente olhou em redor para aquelas pessoas que estavam ali presentes. Eram aqueles homens que a pegaram em adultério, próprio marido, porque aquele flagrante com outro homem tinha sido armado pelo seu próprio marido. Ele que forjou tudo aquilo. Ele que a abandonara, ele que a desprezara, deixara em casa, sem a atenção, sem os cuidados necessários, atraindo para dentro da sua casa o homem que iria seduzi-la, era conhecido dele, era pessoa das suas relações, diz Amélia Rodrigues. Então, ele
Ele sabia que ela ia se encontrar com ele dentro da sua própria casa e ele forja toda uma cilada. E ela é pega em adultério, no flagrante, e estava ele ali querendo ser vingado, querendo a justiça conforme o seu entendimento. Estava também o homem com quem ela havia adulterado, que também era adúltero. Porque embora a lei de Moisés não o condenasse, embora a sociedade não o considerasse como um homem adúltero, ele também era adúltero. Porque a mulher não adulterou sozinha, ela tinha alguém que estava com ela naquele momento. Então estava aquele homem. Então, embora a sociedade e a lei não condenasse, Jesus teve a oportunidade de dizer que se você pecar em pensamento com a mulher do próximo, já adulterou. Já cometeu adultério no seu pensamento. Então, ele segue, olhando aquelas pessoas, e abaixa-se. No Evangelho está lá, e a Amélia Rodrigues também repete isso. Ela diz que ele, ao abaixar, começa a escrever no chão. E escrevendo, aqueles homens se sentem atraídos para aquela atitude aparentemente indiferente, porque ele não havia dado resposta. Abaixou-se e começou a escrever, e eles começam a olhar o que era que ele tinha escrito. Segundo Amélia Rodrigues, para um ele escrevia ladrão, para o outro mentiroso, adúltero, traidor. Várias características que assinalavam as imperfeições daquele que ali estava e que, curiosamente, olhava pelo ombro do Cristo. Ele, então, levanta-se e dá a seguinte sentença: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Então, ele não isentou-a do seu erro, do seu equívoco, e também não a condenou. Deixou que cada um agisse conforme a sua própria consciência. Porque ele dizia ali para aquelas pessoas, numa atitude de complacência, de tolerância para com aqueles homens: vocês também se equivocam, vocês também cometem erros, e muitas vezes o mesmo erro que ela cometeu. Se sentem capazes, se sentem com autoridade para condená-la, então apedrejem-na. Se não, não a apedrejem. E foi exatamente isso que aconteceu. João, o evangelista, ele fala que todos saíram, um por um, começando pelos mais velhos. Porque os mais velhos, além de já ter tido mais tempo e mais oportunidade de cometer equívocos, também já tinham tido mais tempo do que os mais jovens, para refletir sobre isso e concluir que as suas atitudes não estavam adequadas com a lei de Moisés, que era a lei que eles seguiam. Então, nesse episódio, depois que essas pessoas saem, ele estende a mão para aquela mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela responde: não sei, Senhor. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Então, eu também não te condeno. Vá e não voltes a pecar. Então, ele dá a ela uma nova oportunidade, numa atitude de misericórdia, de compaixão. Mas ele não a isenta das suas responsabilidades. Lhe diz: não voltes a cometer este e nem outros equívocos, para que as consequências não sejam mais graves, não sejam mais dolorosas. Para que o seu caminho, a partir de agora, passe a ser um caminho de retidão, de acertos, em consonância com as leis de Deus, que é exatamente isso que ele vem nos ensinar. Esse caminho da retidão, esse caminho do autoconhecimento, para que saibamos sempre o que estamos fazendo da vida, se o que fazemos da vida está de acordo com a lei de Deus ou não.
Mas para que nós possamos ter esta consciência, é necessário que nós conheçamos a lei de Deus. É necessário que nós saibamos qual é este caminho que Jesus veio trazer para nós, que é este caminho das virtudes, que é esse caminho do exercício do bem, de tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Então ele vem com esta missão de nos mostrar esse caminho. E é necessário que nós façamos essa reflexão em conhecendo o caminho traçado pelo Cristo, que só pode ser conhecido se nós estudarmos o seu Evangelho, se nós refletirmos as suas lições. E só pode ser seguido se nós fizermos essa autoanálise. Eu estou vivenciando essas experiências? Eu estou vivenciando esses ensinamentos de Jesus? Há um livro escrito por um pastor evangélico chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? É uma história bem interessante. O autor não diz se é uma história real ou se é uma história fictícia, mas trata-se de um homem que estava em graves dificuldades e ele começa a viajar por vários locais e chega numa cidade. E nessa cidade ele busca ajuda, bate em várias portas. Ele está doente, está desempregado, ele está com fome, está passando por uma série de problemas. E ele então bate em várias portas e não encontra guarida, não encontra apoio de ninguém. Pede trabalho, pede um auxílio, nada, não lhe oferecem nem emprego e nem sequer um prato de comida, absolutamente nada. Todas as portas lhe foram fechadas. A última porta que ele bate, coincidentemente, é a da casa do pastor. A sua esposa atende e vai lá dentro e diz, olha, tem um senhor aqui querendo falar com você. E ele então diz assim, diga a ele que eu não posso, porque eu estou muito ocupado. E ela insiste, mas ele está com um aspecto muito doloroso. Ele disse que precisa muito falar. Diga-lhe para voltar mais tarde. Eu agora estou escrevendo o sermão de amanhã. E ela então despede aquele homem. No dia seguinte, ele faz um sermão sobre caridade, que é uma das lições do Cristo. A mais alta lição que Jesus nos trouxe. Porque a caridade nada mais é do que o exercício do amor. E o amor nada mais é do que a união, a junção de todas as virtudes que nós podemos exercitar, que nós podemos adquirir. E ele fazendo esse sermão, quando ele acaba de fazer o sermão, aquele homem levanta-se do meio da multidão que estava na igreja e começa a questionar ao pastor e aquelas pessoas ali presentes, o que era a caridade? Se eles faziam a caridade, fazer a caridade é o quê? No entendimento de vocês. Então ele começa a fazer esses questionamentos e repentinamente ele se sente mal, deixando todos constrangidos, desmaia. E ali mesmo ele morre. Embora sejam chamados recursos dos médicos, mas ele falece, morre. O pastor entra em crise. Vai para casa e durante toda a semana ele não consegue pensar em outra coisa, a não ser naquela porta que ele fechou na cara de um homem que necessitava de ajuda, enquanto ele estava escrevendo um sermão sobre a caridade. Ele estava teorizando a caridade, mas ele não estava exercendo. Então aquilo inquieta demasiadamente aquele pastor. E ele resolve então, no domingo seguinte, fazer uma proposta ao seu rebanho, àquelas pessoas que ele tinha sob sua responsabilidade religiosa. Ele não faz nenhum sermão, ele apenas comenta o episódio da semana seguinte e lança para aquelas pessoas uma proposta de fazer a caridade e não apenas de teorizá-la. E ele lança o seguinte questionamento: em seus passos, o que faria Jesus?
e propõe àquelas pessoas que queiram vivenciar essa experiência que o procurem após o culto religioso, para que eles possam traçar um novo caminho em suas vidas. Sempre antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, de ter qualquer atitude, questionar: em meus passos, o que faria Jesus? A resposta não é difícil. A resposta é fácil. E Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, ela traz uma mensagem chamada Convite ao Evangelho. E ela inicia exatamente com a frase: não há outra alternativa, é seguir Jesus ou atormentar-se. E é exatamente essa proposta que o pastor faz àquelas pessoas. Seguir Jesus para não viver atormentados como ele estava naquele momento. Quando percebeu, caiu em si, que ele não estava vivendo o caminho traçado por Jesus. E todos nós devemos vivenciar essa experiência de cair em nós mesmos e refletirmos: o que eu faço da minha vida? Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ou ele faria diferente? Mas como é que eu vou saber se Jesus faria o que eu fiz ou o que ele faria estando no meu lugar se eu não conheço a vida do Cristo? Então é necessário debruçar-se sobre a vida de Jesus, conhecê-la, refleti-la, estudar a vida do Cristo para poder seguir os seus passos. Esses passos de amor, de fraternidade, de igualdade, de união, de tolerância. Nessa história da mulher adúltera, ele dá várias lições. A lição da tolerância, dar uma nova oportunidade, a lição da compaixão. Ele tem compaixão não é só por ela, é por aquelas pessoas que também ali estão. Condenando alguém, porque a letra da lei dizia que era erro, mas não policiava os seus próprios atos. Porque não basta apenas observar o erro no outro. É necessário observar-se a si mesmo. É essa a proposta que Jesus nos traz. É esse o caminho que ele traçou para nós. O caminho da retidão. O caminho daquilo que ele faria estando em nosso lugar. Estando junto a nós. Então é necessário essa reflexão. É necessário conhecer o Evangelho de Jesus, é necessário conhecer a si mesmo, porque eu só vou saber se eu estou vivenciando a experiência conforme Jesus a viveria se eu me conhecer. Para que eu possa comparar o que eu sou com o que Jesus propõe, com o que ele é e com o que ele propõe para a nossa vida. Porque essa existência, ela é extremamente passageira. Ela não vai durar para sempre. Mas é uma oportunidade única. O que eu vivenciar hoje na minha vida atual, ele é único e é decisivo para o meu processo de evolução, é decisivo para o meu amadurecimento psicológico, é decisivo para a minha felicidade momentânea e futura. Então, é uma necessidade nossa esse parar para refletir, parar para acertar o passo com Jesus. Ontem, nós vivenciamos o Natal de Jesus. E o que é o Natal de Jesus, senão esse despertar, essa prática do bem, esse fazer conforme ele faria, esse fazer de acordo com a vontade de Deus. Porque, repetindo, ele disse que não teria vindo à Terra para nenhuma outra finalidade a não ser fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que os seus filhos sejam felizes. Mas os seus filhos só serão felizes se trilhar o caminho do bem. Lá no Evangelho também, Jesus traz uma figura do juízo final.
que é uma figura lindíssima. Então ele começa dizendo que ao final dos tempos o Filho do Homem virá para julgar os bodes, separar os bodes das ovelhas. Os bodes irão para a esquerda e será apenas sofrimento, e as ovelhas irão para a direita, onde está reservado uma vida de felicidades para os eleitos de Deus. Só que os eleitos de Deus somos todos nós. Cada um se elege no momento adequado do seu processo de amadurecimento, do seu processo de crescimento individual. Então, nessa narrativa do fim do mundo, ele vai dizer que ele teve fome e tu me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber, eu tive nu, me vestiste, eu fui um estrangeiro e tu me acolheste, eu estive preso, foste me visitar, eu estive doente e foste me ver. E então ele diz que as pessoas perguntarão, mas Senhor, quando foi que eu te vi com fome, com sede? Quando foi que eu te vi com necessidades e te assisti? E ele responderá, o Senhor. Ele não coloca na primeira pessoa, ele diz que o Filho do Homem, mas o Filho do Homem é ele. Então ele responderia, toda vez que fizeste isto ao mais pequenino dentre todos os pequeninos, é a mim que estará fazendo. E esses serão os eleitos do Pai, porque estará trilhando o caminho que Jesus traçou. E nesta mesma narrativa ele diz que eu estive doente, eu estive com fome, com sede, etc. E não me deste assistência. E as pessoas perguntariam a mesma coisa, mas quando foi que nós te vimos necessitando de ajuda e te negamos? E ele vai responder a mesma coisa, quando negaste esta assistência àqueles que são os mais pequeninos. Mas esse mais pequenino, na linguagem evangélica, não são apenas os mais pobres economicamente, não são apenas os que estão doentes, não são apenas aqueles que têm problemas e dificuldades, que têm necessidades materiais. Esses pequeninos somos todos nós, porque nós ainda somos crianças espirituais e estamos no início da nossa jornada evolutiva. Trilhamos um caminho muito curto, apesar de que a maioria de nós já tenha sido criado por Deus há milênios e já vivencia experiências, não só na Terra, como em outro planeta, há muitos e muitos milênios, aprendendo, errando, acertando, repetindo a lição, aprimorando o que já foi aprendido. Mas nós estamos ainda no início dessa nossa jornada. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para Allan Kardec que nós estamos ainda muito mais próximo do instinto do que da angelitude. Então, o caminho que nos separa da angelitude, ele é imenso. Não dá para mensurar quanto nos resta. Mas o tempo que nós vamos levar para alcançar esta plenitude da angelitude depende de nós. Se nós iremos trilhar o caminho reto do amor, traçado por Jesus, vivido por Ele, percorrido por Ele, ou se nós vamos pegar os atalhos, os descaminhos, os desvios, porque toda jornada tem atalhos, caminhos, descaminhos, desvios, que nos tiram do foco, esse foco da plenitude. E só o caminho do bem, o caminho do amor, é que nos leva para essa plenitude de forma mais acelerada. Ainda nos resta muito nessa jornada, nessa caminhada, mas nós podemos apressar ou retardar essa chegada a depender das nossas escolhas. Então, que escolhamos o caminho traçado por Jesus. É um caminho difícil? Sim. É um caminho de sacrifício? Sim, porque nós estamos vivendo num mundo de muitas provas, um mundo onde existem espíritos em vários níveis de evolução que nem sempre facilitarão a jornada para nós, que nem sempre compreenderão a nossa escolha de seguir reto,
intimorato na direção da luz. Sempre haverá alguém para tentar nos desviar, porque é uma pessoa má, porque é uma pessoa que não gosta de nós, ou porque é uma pessoa que deseja viver no mal. Não, é porque é menos amadurecido do que nós e não se sente à vontade, não se sente bem, não se sente feliz, não se sente igual e quer nos puxar para baixo. Porque aquele que não consegue subir até o alto da montanha quer puxar o outro para o sopé da montanha. É inerente da criatura humana, desse nível de evolução que estamos vivendo na Terra. A maioria de nós, quando não consegue alçar um voo mais alto, temos inveja, temos vontade de puxar o outro para ficar perto de nós, nivelar por baixo. Mas não é essa a proposta de Jesus. A proposta do Cristo é nivelar por cima. Se eu não consigo subir, eu preciso pedir ajuda aos benfeitores espirituais, às pessoas que nós percebemos que já estão mais de acordo com as leis divinas, que têm mais sabedoria, que têm mais experiência, que já consegue exercitar as lições do Cristo sem maiores sacrifícios, de forma mais tranquila. Existem essas pessoas na Terra. Existem alguns exemplos que nós podemos seguir. Então, ou se somos nós que já conseguimos nos desvencilhar das nossas imperfeições, já deixamos os grilhões para trás e já estamos subindo esta montanha da evolução de forma mais acelerada, se percebemos que alguém está lá na retaguarda, nós devemos estender a mão. É o que faz os espíritos superiores. E um desses exemplos é o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que todos nós espíritas conhecemos. Sabemos que é um espírito de escola, que está num estágio de evolução muito elevado, que já recebeu autorização para encarnar no mundo feliz que ele escolher. Ele tem o mérito de escolher o mundo feliz que ele quiser reencarnar-se. Recebeu este recado de Jesus através de Celina, o espírito mensageiro da Mãe Santíssima, que é a protetora de Dr. Bezerra de Menezes e de todos nós, por conseguinte. Entretanto, ele disse para Celina: diga, Mãe de Jesus, que se eu tiver o direito de pedir alguma coisa, eu quero estar entre os meus irmãos que sofrem, que choram na terra. Então, ele abdicou do direito de viver no mundo feliz para continuar conosco. E é assim que nós, quando estivermos num patamar de consciência mais plena, faremos. É essa a proposta do Cristo, foi isso que ele fez. Ele saiu, como Joana de Ângeles diz, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ele deixou o mundo sublime que ele vivia para se imiscuir entre a criatura humana na Terra. Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas idiosincrasias, com todas as nossas dificuldades, ele veio estender a mão e ainda prossegue com esta mão estendida para nos erguer. Quantas vezes caiamos, quantas vezes escorreguemos, quantas vezes tenhamos que levantar, tenhamos que recomeçar, ele está ao nosso lado. Então, ele nos traçou este caminho de luz e ele está lá, no final, nos aguardando. E está ao nosso lado diariamente, não só com a sua energia psíquica, com a sua presença psíquica, mas na figura do nosso anjo guardião, de anjos protetores, de espíritos que nos amam e que nos assistem e nos conduzem nessa vereda de amor que o Cristo traçou para a nossa felicidade. E esses anjos, eles muitas vezes estão encarnados próximos de nós. É um familiar, é um amigo, é um companheiro, é uma colega de trabalho, é um desconhecido que no momento de desespero, de dor, de sofrimento, de inquietude, surge na nossa vida e acende a luz, apontando o caminho é aquele. E o único caminho que existe é o que vai nos levar à verdade que é Deus e à vida que é a plenitude. E que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Vamos orar.
Benfeitor amigo, tu que és o caminho da verdade e da vida, que estás ao nosso lado em todos os momentos da nossa existência, recebe a nossa gratidão. Recebe, Senhor, o nosso desejo de autotransformação, de seguir os teus passos, servindo os nossos irmãos. Incentiva-nos, ajuda-nos a prosseguir, mesmo que caiamos, mesmo que tropecemos, mesmo que, como Paulo dizia, com os joelhos desconjuntados. Mas, se tu estás ao nosso lado, nós sabemos que iremos conseguir, mais cedo ou mais tarde. Recebe, amigo querido, a nossa gratidão, mas também a nossa súplica para que abençoes este planeta tão amado e tão belo que tu construíste para a nossa evolução. E que assim seja.